Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo atentamente a leitura. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel à casa, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme e ousadia, e a exultação da esperança. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu peço que você mantenha a Bíblia aberta e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse culto, por aquilo que o Senhor já falou conosco até aqui, através da leitura inicial desse culto tão preciosa, de um salmo tão lindo e especial, também através de cada uma das canções, da oração, que foi guiada por João capítulo 15, e que o Senhor fale aos nossos corações, que estejamos abertos para ouvir a Tua palavra, o Teu conselho santo, para nos guiar em retidão ao Teu caminho. Oramos assim, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Queridos, o livro de Hebreus, ele tem em sua grande discussão, talvez, o fato da sua autoria. Quem é que escreveu Hebreus? Paulo, Apolo, Timóteo, Barnabé, Priscila? Não sabemos. Mas o importante que nós precisamos saber de Hebreus é que o autor de Hebreus, independente de quem seja, ele foi divinamente inspirado pelo Senhor para escrever as palavras que nós temos aqui. E o importante é sabermos que, divinamente inspirado, esse autor, ele conhecia muito bem o público para quem ele escreveu. Ele conhecia muito bem o público para quem ele escreveu. Eu estou vendo, eu falei, será que está escrito alguma coisa errada ali? Está com viro abero, né? Tá bom. Para um bom entendedor, nem a palavra basta, né? Grego. Voltemos aqui, meus irmãos, né? Então o autor, ele conhecia muito bem o público a quem ele estava escrevendo. E esses irmãos, a quem foi endereçada essa carta, eles eram judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, e eles estavam sofrendo uma luta, uma perseguição muito grande, porque talvez a gente não tenha noção ou ideia de como era difícil ser cristão no primeiro século. E o autor de Hebreus, ele está pastoralmente preocupado com o seu público. Ele está preocupado com a dor e com a angústia que esses crentes em Jesus Cristo, eles estão enfrentando. E esses leitores, eles eram ávidos estudantes bíblicos, eles conheciam o Antigo Testamento profundamente, afinal de contas, eles eram judeus. E eles ouviram o Evangelho por intermédio dos próprios apóstolos. E o autor dessa carta, ele conhece pessoalmente cada um desses irmãos, que estavam agora nesse momento passando por perseguição por causa da sua fé. Grande perseguição e grande sofrimento.
E esses irmãos, eles sofriam, por exemplo, retaliação por serem cristãos. Eles sofriam de privações sociais e familiares. Você sabe o que significa ser rejeitado na sua família, simplesmente porque você decidiu seguir a Cristo? Pode ser que alguns aqui já tenham experimentado isso minimamente, mas ainda assim isso é algo muito distante da gente. Você sabe o que significa alguém não mais comprar os seus serviços, os seus produtos, ou não contratar você, ou não permitir que você tenha acesso a um tipo de educação, porque você professa sua fé em Jesus Cristo? Isso é muito distante da gente, mas era exatamente isso que esses irmãos, eles estavam passando, e havia uma confusão ao mesmo tempo no coração deles, porque eles serviam um Deus cuja glória ela estava velada no seu sofrimento, porque é isso que Jesus mostrou aqui na terra. A glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ela estava velada no sofrimento dele. Não foi um rei que se assentou num trono de ouro e despojou o Império Romano da sua autoridade. Era um rei que foi em Jerusalém montado num jumentinho, e que a sua expressão máxima de glória e honra foi numa cruz com uma coroa de espinhos. Isso é confuso para esses irmãos que estavam se convertendo. Como eles poderiam chamar de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o glorioso de Israel, aquele que foi crucificado como maldito? E agora a sua glória, se ela era velada em seu sofrimento na terra, agora ela estava oculta na eternidade, porque havia o ensino de que ele estava em glória na eternidade, mas quem podia comprovar? Quem podia constatar isso? Tente se colocar na situação desse pessoal. E a perseguição que eles estavam sofrendo aqui não era dos romanos, mas eram dos próprios judeus. Como a gente vê isso amplamente nas Sagradas Escrituras, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos. Então o autor de Hebreus, ele faz um sermão de exortação. O livro de Hebreus, ele é uma pregação de exortação. Exortação, a gente às vezes olha com um olhar de correção, algo negativo. Eu estou exortando, você está me exortando. Não, exortação é encorajamento, é realinhar o caminho, é colocar de novo no prumo da retidão. E eles estão sofrendo. E o autor de Hebreus, ele utiliza a história do Antigo Testamento para mostrar que os crentes em todas as épocas, em todas as gerações, eles estão numa espécie de recapitulação da trajetória do povo do Egito. Para o primeiro século e para a gente hoje é a mesma história. Nós estamos saindo da servidão de um império caído, que é o Egito, mundano, rumando para a terra prometida. Pode passar gerações, mas a história ela é sempre recapitulada a partir desses mesmos termos. E o autor, ele começa no capítulo 3 fazendo um apelo, ele começa por isso. É como se ele estivesse falando: olha, agora que eu já apresentei Jesus, é isso que ele vai fazer no capítulo 1 e 2. Ele começa o capítulo 1 de Hebreus dizendo que Jesus é a imagem exata de Deus, o resplendor da glória de Deus. O autor de Hebreus, ele vai falar no capítulo de número 1 e 2 que Jesus, ele é maior do que os anjos. A gente não acredita em anjo da guarda, mas na cabeça do judeu, a figura angelical, ela era significativa. Nós temos no Antigo Testamento pelo menos 30 aparições de anjos. A gente chama isso de angelofania. Os anjos, a atividade angelical no Antigo Testamento, como enviados e emissários de Deus, era muito grande. E o autor de Hebreus, ele está falando: olha, Jesus é a expressão de Deus, ele é maior que os anjos. E aí ele começa o apelo dele. Por isso,
uma vez que vocês já viram quem Jesus é, que vocês sabem quem Ele é, Ele continua então a fazer o discurso dele. E ele inicia falando da identidade do povo. Ele chama esse povo de santos irmãos. E às vezes a gente passa os olhos correndo nessa simples expressão tão linda. E essa expressão ela nos diz algumas coisas. A primeira delas é que ele está escrevendo para a igreja. É para o povo de Deus. Ele não está escrevendo para gente que não é crente, gente que não conhece Jesus Cristo, gente que não tem uma relação com Deus. Ele está escrevendo à igreja. E ele chama primeiramente esses ouvintes de santos. Ele poderia simplesmente chamar esses ouvintes apenas de irmãos. Mas por que que o autor de Hebreus ele apela e começa pontuando a identidade desse povo, dizendo que é um povo santo? Porque, irmãos, uma coisa que poucas vezes nós nos lembramos dessa caminhada nossa de fé, é que quando Cristo entrou no nosso coração, nós recebemos uma nova identidade em nossas vidas. Agora eu e você somos santos. E santos não no sentido de que nós não temos pecado. Santos no sentido de que agora nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que nós fomos lavados e estamos limpos de toda a chaga do pecado, e que Jesus pagou o preço para que nós nele fôssemos justificados, e nele fôssemos encontrados aos olhos do Senhor como santos, livres da culpa, livres da condenação. Infelizmente hoje, muitas vezes nós nos esquecemos de como é importante buscar santidade. Nós nos esquecemos. E é isso, por exemplo, que Pedro ele vai falar na primeira carta dele, no capítulo 2, verso 9. Vocês são povo santo do Senhor. Então, essa é uma palavra para nos lembrar também da nossa identidade. Lembre-se isso todos os dias, você não é apenas um irmão, você é um santo irmão. Sobre nós repousa uma nova santidade, ou um novo status pelo qual nós seguimos nossa jornada terrena para a eternidade. Somos santos. Agora tem uma outra coisa que ele também fala da nossa identidade. Ele fala que além de sermos santos, nós somos irmãos. E essa também é uma coisa que ao longo da nossa jornada cristã, muitas vezes nós nos esquecemos. A gente até fala que é irmão em Cristo, mas até que ponto isso impacta diretamente a nossa vida? Talvez se eu falasse, como algumas igrejas para você, vire para o seu irmão e fale assim, você é meu irmão, e ficasse olhando para ele, daqui a alguns segundos você já estaria meio com vergonha, constrangido por causa disso. Mas a verdade é que nós não somos aqui, não é para sermos pessoas estranhas umas das outras. Nós somos família. E a minha pergunta é, o que é mais família? Aqueles com quem nós temos laços consanguíneos? Ou aqueles que Deus diz que são os nossos irmãos? E talvez a palavra irmão, ou essa identidade nossa como povo de Deus, como irmãos, ela não é tão impactante, porque a nossa vida, de certa maneira, ela é numa boa. Agora pensa nesses irmãos do primeiro século, que estavam sendo rejeitados pelos seus familiares, estavam sendo rejeitados no seu trabalho, perseguidos. Ter um irmão faz muita diferença. Provérbios 17:17 diz o quê? Na angústia faz um irmão. Irmão, a palavra irmão é sempre mais significativa quando nós estamos sendo esmagados,
Como é um bálsamo do Senhor você ter um irmão, ou ter alguém para chamar de irmão, quando a coisa aperta. E o autor de Hebreus, ele está lembrando disso. Justamente no momento em que eles estão passando perseguição, o autor está dizendo: santos irmãos, lembre-se da sua identidade de ser santo, de ser lavado pelo sangue de Jesus. Lembre-se de que os nossos laços, eles são muito mais do que triviais, eles são laços afetivos, ligados por Cristo Jesus. E outra coisa que o autor faz dentro do apelo dele, ele lembra que esses irmãos são participantes da vocação celestial. Vocês que são participantes da vocação celestial. E essa vocação, ela se dá em duas coisas. Primeiro, essa chamada divina para a salvação pela graça que nós recebemos imerecidamente. E vocação também tem a ver com as ferramentas que Deus nos dá, porque vocação é isso. Por isso que você fala assim: você tem vocação para ser um matemático, você tem vocação para ser um mecânico, você tem vocação para ter um trabalho manual, porque a vocação tem a ver com as habilidades que nós temos. E quando nós falamos de vocação espiritual, significa que Deus, quando Ele nos chama, Ele nos dá algumas ferramentas, alguns elementos, para que a gente possa aguentar também o dia mau, e aguentar aquelas situações onde a nossa fé, ela é colocada em prova. E é isso que o autor de Hebreus, ele está relembrando esse povo que está em perseguição e em sofrimento. Lembre-se de quem você é, lembre-se da onde Deus te chamou, e lembre-se daquilo que Deus te deu para lidar com esses momentos ruins. Mas ele não fica só na teoria, e ele aponta para alguém. Considerem atentamente, continua o verso de número 1. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considere atentamente, aqui no original significa preste atenção. Olhe com atenção. Inclusive esse termo, ele vai se repetir em alguns momentos do Novo Testamento e da carta aos Hebreus também. Nós lembramos, por exemplo, de Hebreus capítulo 11, que diz: olhando firmemente para Jesus, se livrando das todas as coisas que nos atrapalham e nos embaraçam, corramos com perseverança, olhando firmemente para Jesus, atentamente, considerando atentamente ao nosso Criador. E se você chegar em casa e ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Hebreus, você vai ver que ele destaca primeiro que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o meio pelo qual o universo foi criado, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, ele que fez a purificação dos pecados, ele é superior aos anjos, ele herdou o mais excelente nome, ele é coroado de glória e honra, e ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Considerai atentamente a esse homem, olhe tudo o que ele é. Esse homem, ele foi fiel àquele que o constituiu, a Deus. Como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. É interessante aqui, meus irmãos, porque é a primeira vez que Jesus, e única, ele é chamado de apóstolo. Ele é um enviado de Deus, ele também é o sumo sacerdote, ele é o mediador entre a humanidade caída e o seu Criador. E com isso o escritor ele está dizendo que Jesus, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, porque Moisés, ele era apóstolo também para o povo, Arão era o sacerdote do povo. O que ele está dizendo é: não há ninguém como Jesus. E ele continua o texto dizendo que esse Jesus, ele é o alvo da nossa confissão. E confissão aqui, meus irmãos, não é apenas uma decisão de coração. Confissão aqui é um ato público.
porque esses irmãos e irmãs estavam sofrendo justamente porque eles haviam confessado publicamente que criam em Jesus. Eles não estavam vivendo apenas uma crença interna, eles escancararam isso. E o autor, ele está falando: persevere, considere Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Romanos capítulo 10, verso de número 9, Paulo vai falar: se você confessar com os teus lábios que Cristo é o Senhor, e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Por isso que esses irmãos estavam sofrendo, porque eles não ficaram apenas na questão particular, eles evidenciaram isso, confessando. E aí nós vemos a figura de Moisés, porque muitos podem dizer assim: mas Jesus é Jesus, Ele é o Deus encarnado. Mas Moisés é homem como nós, e aqui na Bíblia também diz que Moisés, ele foi fiel a Deus. Moisés, ele foi fiel à casa de Deus. E no verso 3, então ele coloca aí um no entanto, para mostrar que mesmo Moisés sendo fiel e servo da casa de Deus, Deus é o Criador, Jesus é co-criador e por isso muito maior. E aí nós vamos ver justamente isso no texto. Também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, porque Jesus, ele é o próprio Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo vai dizer isso: porque nele foram criadas todas as coisas. E aí então, o texto ele vai concluindo, dizendo que Cristo, porém, verso 6, como filho, é fiel em sua casa, e esta casa somos nós. Assim como Moisés foi fiel à casa do Senhor, o povo que estava peregrinando no deserto, Cristo também é fiel à casa. Ele cumpriu o propósito dele com a sua criação, e nós somos a sua criação. Ele ora isso ao Senhor: Senhor, que nenhum daqueles que o Senhor me deu se perca. Judas, versículo 1, porque só tem um capítulo, ele vai dizer: aqueles que estão guardados em Cristo Jesus. E ali guardado significa estar na mão e a mão fechada. Nós estamos guardados no Senhor. Só que ele conclui o verso de número 6 com um desafio e um encorajamento. Ele diz: esta casa somos nós, se guardarmos firme e ousadamente a exultação da esperança. Ele sabe que o povo está sofrendo perseguição, que o povo está em luta, e ele não vai encorajar passando a mão, sendo paternalista, mas ele desafia, fala assim: olha, mas existe uma coisa que nós podemos evidenciar se somos casa de Deus, se somos povo de Deus. Nós precisamos manter a confiança e se alegrar com a esperança. Esse texto, meus irmãos, parece que ele foi escrito há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás praticamente, mas ele não é tão distante da nossa realidade. Porque Hebreus capítulo 3, do verso 1 ao 6, ele mostra os perigos que rondam a comunidade da fé. Os mesmos perigos e as tentações que aquela comunidade estava experimentando, nós também estamos experimentando hoje. Não tenha dúvida disso. Não era fácil ser crente naquela época, como também não é fácil ser crente hoje. Vai falar para mim que a sua natureza do velho homem não fica duelando o tempo todo com a sua natureza do novo homem. Vai dizer para mim que é fácil ser crente nesse mundo, ser santo, considerar os outros como irmãos? Não é fácil, é muito difícil.
E ele estava escrevendo para um povo que estava prestes ou no limite da apostasia, de desviar-se. Apostasia significa literalmente virar as costas, abandonar, deixar, ir embora. Eu não sei, talvez aconteceu só comigo já, de ficar nas minhas interrogações e questionamentos, questionando, será que isso é para mim? Será que eu dou conta de ser crente? É muito difícil. E a tentação ali, abandona tudo, vai embora, é muito difícil. Só que o autor de Hebreus, ele diz que é um retrocesso, e um perigo, de colocar a sua alma em risco, voltar atrás. Da mesma maneira que para a gente é um retrocesso voltar atrás. É difícil, mas voltar atrás é muito pior. E esse é o paralelo que nós temos hoje com o texto de Hebreus. O tempo todo, nós somos tentados a voltar para o império das trevas. Nós somos tentados a voltar a ter a vida de pecado longe do Senhor. É difícil ser crente. E às vezes a apostasia, ela está perto da gente mais do que a gente imagina. E o problema é que às vezes nós estamos perigando a se desviar da presença do Senhor, mesmo frequentando a igreja, estando na igreja. Inclusive esse é o primeiro ponto que eu queria trazer da aplicação dessa palavra para nós nessa noite. O primeiro ponto é que nós precisamos reconhecer o desafio de se manter firme e não se desviar. E sabe como a gente pode diagnosticar se nós estamos desviando ou não? O texto diz isso. Primeiro, o que significa ser um desviado? O que significa estar num caminho a passos largos para abandonar a fé? Avalie, primeiramente, você continua ou parou de perseguir a santidade? Quando foi a última vez que ser santo diante do Senhor, ou buscar ter uma identidade alinhada com isso que Ele já nos deu, foi alvo da sua vida e da minha vida? Quando que estar santo diante de Deus foi alvo da nossa perseguição? Quando foi que nós nos preocupamos com santidade a última vez? Isso é uma coisa que nós podemos ali colocar no crivo avaliativo, se nós estamos desviando ou não. Se nós não temos perseguido a santidade, isso é um perigo. Segunda coisa, dentro desse primeiro ponto, se você já não considera o seu irmão como irmão, é um apontamento de que a apostasia está mais perto de você do que você imagina. Se a pessoa com quem você professa sua fé, convive na igreja, no reino de Deus, não é relevante para você, tanto faz como tanto fez, se há mais contenda, brigaiada, fofocaiada, discussão, rixa, a apostasia está muito mais perto do que a gente imagina. Se você já se esqueceu da sua vocação celestial, se eu me esqueci da minha vocação celestial, a apostasia está tão perto. Se eu me esqueci quem eu sou no Senhor e as coisas que Deus deu para mim, quando a agenda de Deus, ela ainda era parte da minha vida e não mais. Quem não mantém a confiança em Jesus e não almeja a recompensa celestial? Às vezes nós colocamos a nossa confiança nas soluções práticas, no dinheiro. Às vezes nós não almejamos mais isso.
Olha lá o texto de Hebreus capítulo 4, a partir do verso de número 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Ele está falando do povo de Israel que foi para o deserto e não perseverou, murmurava, reclamava, não conseguiam mais ver que era um povo santo, não conseguiam se perceber como irmãos, se esqueceram da vocação como povo de Deus, não almejavam mais com esperança e com confiança. Precisamos perseverar. Então o primeiro ponto é esse: reconheça o desafio de se manter firme e não se desviar. E como a gente sabe se está se desviando ou não? Se nós não perseguimos mais a santidade, se não consideramos mais os irmãos como irmãos, se nos esquecemos da vocação celestial, se não mantemos mais a nossa confiança em Jesus e não almejamos mais a recompensa celestial. Esses são os perigos. O segundo ponto que o texto nos dá, meus irmãos, que nós precisamos manter as verdades do Evangelho ancoradas na mente para vencer os desafios de um mundo que é inimigo de Deus e que está em queda livre para o fim. Como é que a gente consegue sair do ponto A e para o ponto B como crentes? Como que a gente consegue então sair de um povo que é perseguido, oprimido, do povo ou de crentes que por vezes pensam em abandonar a fé, que não querem mais saber, vem na igreja, mas é como se não viesse, ou perderam a paixão de vir na igreja, de estar com o povo do Senhor. Como que a gente sai do ponto A e vai para o ponto B? Ancorando as verdades do Senhor na nossa cabeça, lembrando-se da fidelidade de Cristo. Capítulo 2 de Hebreus diz que Cristo, Ele padeceu por aquilo que sofreu e perseverou. Cristo perseverou em meio ao sofrimento. Hebreus 2:11. Precisamos nos lembrar também de Moisés, que também foi fiel. Hebreus 12:1 vai falar que nós precisamos olhar para a nuvem de testemunhas. Nós precisamos nos lembrar que existe gente correndo com perseverança, mesmo lidando com a vontade de abandonar. E nós precisamos de uma vez por todas ancorar essas verdades na nossa cabeça. Hebreus 2:1, vire aí as páginas da sua Bíblia. Por essa razão, olha o apelo que ele faz. Por essa razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, o que a gente ouve de pregação, de sermão, de leitura bíblica, é nisso que nós devemos nos apegar, porque muitas vezes nós estamos nos apegando nas nossas afetividades, nas nossas emoções, nos nossos desejos, nas nossas sensações, e isso é muito perigoso, nós ficarmos reféns das nossas sensações, porque o que nós sentimos é muitas vezes opressor, o que nós temos vontade, muitas vezes é contrário à vontade de Deus. Então, se a gente der voz ao nosso coração, a gente dá um passo de cair. O que nós precisamos é nos apegar à verdade do Evangelho, deixar com que elas sejam ancoradas na nossa mente. Hebreus 4, do 14 ao 16, leia comigo esse texto. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Meu irmão, minha irmã, teve um dia que você confessou publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida.
Você fez isso aqui nessa igreja, no nosso meio, ou talvez fez em outra igreja. Mas você confessou, e olha o que ele diz: conservemos firme a nossa confissão, porque o nosso coração é enganoso. Os nossos desejos, eles são confusos, as nossas sensações são extremamente flutuantes. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus, ele sofreu, ele sabe o que nós passamos. Ele não falou: Senhor, a minha vontade, a minha sensação, o que eu estou experimentando nas minhas entranhas afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. É a verdade do Senhor ancorada na minha mente. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Qual que é o nosso coração? Senhor, tem misericórdia, porque mesmo sendo crente, mesmo te confiando no Senhor, eu tenho vontade de abandonar. Mesmo sabendo de tudo isso, eu estou quase desviando. Mas que a tua graça me ajude nesse momento oportuno. Que a tua graça me ajude. Então nós precisamos, segundo ponto, manter as verdades do Evangelho ancoradas na nossa mente, para vencer os desafios de um mundo que é inimigo de Deus e está em queda livre para o fim. Considere atentamente Jesus, meus irmãos. Precisamos nos lembrar de Jesus, de quem Ele é, olhar para Ele, para seguir em frente. E a terceira aplicação, meus irmãos, é justamente essa: quem é a nossa família? Qual é a importância da comunidade na vida uns dos outros? Como nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Como nós precisamos vivenciar a família da fé na sua mais alta potencialidade. É difícil. Eu acho que até a gente está caminhando bem, mas ainda precisamos caminhar mais. Como é precioso quando você tem irmãos na igreja que podem chegar até você e conversar com você olho no olho e te exortar, corrigir, ensinar, perguntar. Às vezes nós: nunca mais quero falar com essa pessoa, nunca mais quero topar essa pessoa, não vou mais cumprimentar essa pessoa na igreja. Mas nós somos irmãos. Sabe o que diz a continuação do capítulo de número 3? Sobre a dureza do coração. Ele começa aqui com o Salmo 95. E no verso de número 8: não endureça o coração como foi na rebelião. Verso de número 12: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Verso de número 15: não endureça o coração como foi na rebelião. No capítulo 4, verso de número 7: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Por 4 vezes o autor está dizendo o perigo que é endurecer o coração. Mas sabe qual é o antídoto do coração duro? Olha o verso de número 13, do capítulo 3. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Sabe o que significa a palavra todos no original grego? Eu já falei isso aqui. Todos. O que o autor está dizendo? O crente é o tipo de gente que precisa ser encorajado todo dia. Não pressuponha que ele está bem na fé dele. Não pressuponha, tipo, nem vou encorajar porque ele já é crente faz muitos anos. O crente é alguém que precisa ser encorajado e ser animado
todos os dias. E Paulo não, o autor de Hebreus, ele enfatiza dizendo: durante tempo que se chama hoje. É uma ênfase ao todo aqui, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que o autor está dizendo, e ele parece dar a entender, é que a melhor maneira da gente não ser endurecido pelo pecado, não é só a oração, não é a leitura bíblica, mas é o fator comunitário. Quando a gente encoraja os irmãos um a um, por isso que a gente tem que ir em grupo pequeno, por isso que a gente tem que vir na igreja, por isso que a gente tem que ser rodeado, as nossas amizades, com gente crente. Não que você não vai ter não crente, você precisa falar de Jesus, mas nós somos o povo que precisamos ser animados, precisamos entender e relembrar a importância que é sermos chamados de irmãos. Qual é o caminho que ele está mostrando para vencer a apostasia? Qual é o caminho para vencer o desejo e a tentação de se desviar? Os irmãos. Os irmãos. É quem está aí do seu lado, que é mais do que simplesmente um membro da sua igreja, é um irmão. Tem um filme que eu assisti há muitos anos atrás, que eu gostei muito dele. Eu não sei quem assistiu o filme, que chama Cadillac Azul. Ele é um filme que foi produzido na década de 90, em 1990, mas ele é ambientado lá na década de 50. E o filme começa com um pai, ele tem 3 filhos, já jovens adultos, e cada um dos filhos mora em um lugar dos Estados Unidos. E esse pai e os filhos não se veem mais como irmãos. E ele liga para o filho mais velho e fala assim: olha, vem aqui, eu tenho uma missão para você. Sua mãe vai completar 50 anos, e eu quero dar um presente especial para sua mãe. Eu quero dar um carro para ela, um Cadillac Coupe de Ville, de 1954. E eu comprei esse carro e você precisa ir lá buscar esse carro. Só que é o aniversário da sua mãe e eu preciso que você vá e traga esse carro com seus irmãos. E aí então se dá o filme. Eu vou ter que contar spoiler, tá bom, gente? Mas assista mesmo assim. E vai lá o irmão mais velho, e ele tem que pegar um dos seus irmãos com quem ele já não fala há muitos anos, que ele tem problemas sérios. E aí ele pega esse irmão, e aí eles têm que ir em busca do outro irmão, com quem os dois têm problemas sérios e vice-versa. E eles pegam um Cadillac azul. E eles então estão em caminho de volta para trazer para o seu pai, para que ele dê para sua mãe. E aí acontece de tudo nesse filme. Eles brigam, discutem, brigam com os outros, protegem o carro. Para encurtar a história, eles estão chegando na cidade. E quando eles estão a 2 quadras de casa, gente, o carro sofre um acidente. Eles ficam desesperados. Eles não sabem mais o que falar para o seu pai. Até que o pai vem, vê o carro batido, quebrado, porque o pai falou: vocês têm que trazer esse carro intacto. E eles não sabem mais o que fazer, não dá tempo de fazer nada. O pai olha o carro, desdém do carro, e fala: vamos para casa. E quando eles estão caminhando, um dos filhos fala assim: mas pai, e o carro? Esse era o presente da mamãe de 50 anos. O carro está quebrado. O pai pega o filho e ele fala, apontando para o outro: quem é esse que você está vendo?
ele é seu irmão. Aí ele pega o outro e fala assim: quem você vê? É seu irmão. E faz assim com o outro. E o presente da mãe, na verdade, que o pai queria dar, era os filhos se vendo como irmãos. O carro foi só uma desculpa, só um pretexto. Esse pai foi muito inteligente. Criou uma história para que os filhos distantes, que não se viam como irmãos, pudessem se ver como irmãos. Irmãos, se no céu, que a gente vai estar reunido com todos os nossos irmãos, se a gente não começar a ver uns aos outros aqui como irmãos, vai ser muito chato lá. Mas o que a gente tem que entender é que a comunidade é preciosa. Às vezes, sua fé está perigando, não é porque você ora pouco, não é porque você lê pouco a Bíblia. Está faltando irmãos na sua vida. Está faltando gente para te animar e te encorajar. É isso que ele está dizendo. É por isso que Jesus, ele não fez o ministério dele sozinho. Quando Jesus estava sofrendo, orando e jejuando, o que ele fez? Ele pediu para os discípulos: orem comigo. Orem comigo. Talvez essa terceira e última lição seja a mais importante, e que nós possamos aplicar na nossa vida. O fato de encorajarmos todos os dias, animarmos uns aos outros. Sabe o que a palavra animar ela significa no original? É engraçado. É quase, é que não tem no português, mas ela é formada por uma expressão que significa quase que meter o dedo na vida do outro. É basicamente isso. Animar é tipo assim, se envolver mesmo na vida do outro. E hoje a gente é muito arisco, né? Quando alguém vem se meter na nossa vida, a gente fala: ô, cuida da sua vida aí, você não paga minhas contas, fica na sua, até aqui você vem. Não. Inclusive, como povo de Deus, ainda que a pessoa fique com raiva de você, às vezes é importante você chegar lá e falar assim: eu vou meter o dedo na sua vida, eu vou te encorajar. Porque pelo menos se você foi para o inferno, não vai ser porque eu não falei. Estou brincando. Que possamos abrir os nossos corações, meus irmãos. E dessa forma a gente manda a apostasia bem longe da gente.